E aí, galera, tudo tranquilo? Aqui é o professor Charles. Como é que vocês estão? Estão bem? A gente hoje vai falar sobre movimento uniforme, tá ok? E a gente vai encerrar a matéria aqui do primeiro bimestre, né? Movimento uniforme. Vamos ter resolução de exercícios, né? Vai ser bem bacana, ok? Bom, primeiro, vamos definir o que é movimento uniforme. Movimento uniforme é um tipo de movimento no qual a velocidade instantânea. Lembra que a gente falou na aula passada da velocidade instantânea? Pois é, velocidade instantânea é a velocidade naquele determinado instante. Então, no movimento uniforme, a velocidade instantânea ela é sempre o mesmo valor e sempre diferente de zero. Então, não basta ela ser constante. Se ela for zero, não é um movimento uniforme. Para ser movimento uniforme, o objeto tem que estar com uma determinada velocidade diferente de zero, e essa velocidade não pode mudar, tá ok? Temos aqui um exemplo, ó. Tem aqui uma pedra, né? Ela está se deslocando, ó, em determinados intervalos de tempo, né? Por um determinado intervalo de espaço. Então, como é que é esse exemplo? Ó, no tempo zero, quando começou o movimento, a pedra estava aqui, no espaço 1. Quando passou um segundo, ela chegou bem aqui no espaço 2. Então, dessa posição 1 para essa posição 2 é o que está representado aqui, ó, S1 menos S0. Então, por exemplo, vamos supor que ela começasse numa régua na posição 5 centímetros e bem aqui fosse a posição 8. Então, ela andou do 5 até o 8. Andou 8 menos 5, que dá 3 centímetros. Depois, ela chegou na posição 3. Note que o tempo é sempre a mesma quantidade. Ó. Passou um segundo daqui para cá, passou mais um segundo daqui para cá, passou mais um segundo daqui para cá. Então, para esse movimento ser uniforme, o espaço daqui para cá tem que ser o mesmo espaço daqui para cá, que tem que ser o mesmo espaço daqui para cá. Isso é o que nós chamamos de movimento uniforme. Há uma uniformidade nas distâncias e nos tempos, ok? O movimento uniforme é obrigado ele ser retilíneo? Não, existe um movimento uniforme que não é retilíneo. Aqui a gente tem um satélite ao redor da Terra, tá? E você nota que ele está sendo marcado aqui em intervalos iguais, ó, de 0 a 3 horas, de 3 a 6 horas, de 6 a 9 horas, de 9 a 12 horas. Então, de quanto em quanto tempo eu estou medindo aqui o espaço? De 0 a 3 horas se passou quanto tempo? Se passaram 3 horas, professor. Exatamente. Então, daqui para cá foram 3 horas, daqui para cá foram 3 horas, daqui para cá foram 3 horas e daqui para cá foram 3 horas. Então, se os tempos são iguais, para esse movimento ser uniforme, esses espaços aqui também têm que ser iguais, né? Então, isso aqui é um exemplo de movimento uniforme não linear. Professor, é um movimento circular? Aí você vai ter que ver de acordo com os valores, de acordo com os parâmetros da questão. Pode ser que seja circular, pode ser que não seja, mas o importante é que é um movimento curvilíneo, porque é uma curva e é uniforme, ok? No movimento uniforme existem dois tipos, existe o movimento progressivo e o movimento retrógrado, tá? O que é o movimento progressivo? O movimento progressivo ele acontece quando o objeto ele está com velocidade positiva, ou seja, ele está se deslocando sempre no mesmo sentido do movimento, certo? Então, se você tem uma via, eu falei isso na aula passada, né? Se você tem uma rua que o sentido é da esquerda para a direita, começa aqui, ó, e o carro está se movimentando da esquerda para a direita, então a velocidade dela é positiva e nós temos um movimento progressivo. Como a velocidade é positiva, aparece sempre acima do gráfico aqui, ó. Como a velocidade não muda, então o gráfico dessa velocidade é uma reta. Uma reta aqui, ó, constante, não muda. Professor, e como é que é o movimento retrógrado? O movimento retrógrado é quando a via é da esquerda para a direita e o carro está andando da direita para a esquerda, ele está na contramão. Então, a velocidade dele é negativa, porque ele está na contramão, né? E é constante, né? Porque é um movimento uniforme. Mas esse tipo de movimento é retrógrado. Por quê? Porque ele está indo contra o sentido da via. No gráfico, essa velocidade ela fica abaixo do zero, porque é uma velocidade negativa, tá? Mas continua constante, porque se trata de um movimento uniforme, tá ok?
Vamos entender agora como é que é a função horária do espaço. Professor Marru, o que é uma função horária? Pessoal, função horária é um tipo de equação matemática que vai determinar em que posição o objeto está num determinado tempo. É uma forma de você prever onde o objeto está, certo? Isso é a função horária. Então, ó, você tem um objeto aqui no movimento curvilíneo, né, mas é um movimento uniforme, certo? Então, a origem dos movimentos, a origem do espaço é bem aqui, mas o movimento do objeto começa bem aqui. Ele começa numa posição S0, né? Bem aqui, ó. E aí ele está se deslocando livremente, tá? Então, o tempo é zero na posição S0, porque aqui é onde começa o movimento, tá? E ele vai se deslocando até um tempo t numa posição S. Aula passada a gente viu a fórmula da velocidade média. Quando a gente se trata de um movimento uniforme, a velocidade média é igual à velocidade instantânea em qualquer ponto da trajetória. Então, eu posso escrever que a velocidade média é a variação no espaço, né, que é essa parte aqui, sobre a variação no tempo, que é essa parte aqui. Então, a variação no espaço é o espaço da posição atual que o objeto está, menos o espaço de onde ele começou, dividido pelo tempo de um objeto atual no momento que ele está agora, menos o tempo de quando ele começou. Professor, não estou entendendo nada. É fácil, pessoal. É só a gente pensar assim. Vamos supor que você está num carro viajando para o interior, né? Você está indo, por exemplo, do Eusébio para o Aracati, vamos supor, certo? Então, quando você sai ali na avenida, você vai ver que tem lá, quilômetro 52. Então, se você está começando seu trajeto ali, agora é o tempo zero, porque você está começando agora, e o seu espaço inicial é aquele 52 quilômetros ali, é o quilômetro 52. É a posição inicial onde você está começando seu trajeto. Pessoal, mas o que é o S e o que é o T? Isso aqui é para você saber em que posição você vai estar em qual determinado tempo. Por exemplo, se eu sair a 60 km por hora, então a cada uma hora eu vou andar 60 km. Daqui a 2 horas eu vou andar 120, daqui a 3 horas eu vou andar 180. Só que isso tem que ser descontado de onde eu comecei na avenida, né? Então, juntando essas equações aqui, como o V está aqui, ó, esse V vai multiplicar pelo T, certo? Então a gente vai repetir essa parte aqui, ó, S menos S0 igual a V vezes T, porque o T estava dividindo, passou para o outro lado multiplicando. E chegamos nessa expressão aqui. Então, o mais importante para a gente nesse momento é compreender essa expressão final, tá bom? Esse trajeto até chegar à expressão a gente pode estudar mais a fundo depois. Mas o mais importante para vocês é compreender como funciona essa expressão final aqui. Vamos lá, prosseguindo. Vamos entender melhor essa expressão, tá? O que é o S? S é o espaço num instante t qualquer. Então, se eu quiser saber qual a posição eu estou em determinado tempo, eu tenho que descobrir o S. O que é o S0? O S0 é o espaço quando o tempo é zero, ou seja, é o espaço inicial, onde você começou sua trajetória. O que é o V? O V é a velocidade, tá? Então, pessoal, está muito difícil. Galera, é simples. A física, no geral, a física e a matemática são matérias que, quando a gente vê o conteúdo assim de cara, a gente acha que é difícil. Mas quando você começa a resolver as questões, começa a ir se encaixando tudo na cabeça, né? Então, a gente só aprende de fato resolvendo exercícios, porque você precisa exercitar para poder fixar esse conteúdo na mente. Por isso que eu trouxe aqui algumas questões para a gente exercitar, né? Primeira questão. Dada a função horária S igual a 10 mais 3t, válida no SI, isto é, com o S em metros e o T em segundos, determine. Então, até agora, o que foi que ele disse? Nós temos essa função horária, certo? Ela está no SI, lembra que a gente falou aula passada do SI, que é o Sistema Internacional? No SI, o espaço é em metros e o tempo é em segundos. Então, primeira coisa, o movimento, ele é uniforme ou ele é variado? A gente viu aqui no slide anterior que no movimento uniforme nós temos uma expressão do tipo S igual a S0 mais VT. O S0 é uma constante, certo? O V é uma constante também. Então a gente tem uma função aqui, partindo para o lado da matemática, a gente tem uma função de primeiro grau.
Porque o t ele está só com o expoente 1, né? Se tivesse aqui um termo aqui com t ao quadrado, aí a gente teria uma função de segundo grau. Mas não é o caso. Nós temos aqui que o t está somente com o expoente 1. Então, nós temos uma função de primeiro grau, tá? Então, para ser movimento uniforme, a função tem que ser de primeiro grau. B. Qual é o espaço inicial, a velocidade escalar e o sentido do movimento em relação à trajetória? E C. Qual é o espaço quando o tempo for 5 segundos? Né? E qual é o instante em que o espaço é 31 metros? Então, vamos resolver tudo isso aí, tá? Item A. O movimento ele é uniforme ou não? A gente acabou de falar que, como a função ela é de primeiro grau, isso automaticamente significa que esse movimento é uniforme. Então, o item A, resposta, o movimento é uniforme, pois a função é de primeiro grau. Item B, ele quer saber quem é o S0 e quem é o V, né? Então, vamos lá. Ó. S0 é o termo que não tem tempo. Quando a gente olha aqui na expressão que ele deu, o termo que não tem tempo é esse 10 aqui. Então, o S0 vale 10. O V é o termo que vem coladinho com o tempo. Qual o termo que vem coladinho com o tempo aqui? É o 3. Então, o V vale 3. Só isso. Então, o S0 vale 10 e o V vale 3. Lembrando que, como está no SI, S0, como é espaço, ele está em metros. Então, é 10 metros. E o V é 3 metros por segundo, que é a unidade de velocidade. Espaço sobre tempo, metros por segundo. Qual é o sentido do movimento? Essa velocidade, ela é positiva ou negativa? Ela é positiva, professor, porque não tem sinal nenhum aqui, significa que tem um mais. Então, se é positiva, a gente viu aqui alguns slides atrás que quando a velocidade é positiva, ó, o movimento é progressivo. Então, esse movimento que a gente está vendo aqui é um movimento progressivo, porque a velocidade é positiva. No item C, ele pergunta, qual é a posição quando o tempo for 5? Então, o que é que a gente vai fazer? Deixa eu só apagar aqui essa parte aqui. Ó, a gente vai pegar essa função horária aqui, que é a função horária que ele deu na questão, e vai substituir o tempo com 5. Ou seja, a gente vai trocar esse t aqui por 5. E vai ficar assim, ó, S igual a 10 mais 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15. 15 com mais 10, 25. Essa parte já morreu. Só isso. Qual é o tempo quando o S for 30? Então a gente pega essa expressão de novo e troca o S agora por 31, né? Que ele deu. Então fica 31 igual a 10 mais 3t. Isso aqui é uma função afim, né? Que vocês estudaram no nono ano e estão estudando agora no primeiro ano. Então, esse 10 está positivo, passa para lá negativo. Então 31 menos 10 dá 21. Esse 3 está multiplicando, ó, fica 3t igual a 21. Esse 3 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. 21 dividido por 3 dá 7. Então o tempo é 7 segundos. Professor, não entendi. É fácil, você pausa o vídeo agora, volta de novo, certo? Lá para o slide anterior, onde tem o enunciado, anota no seu caderno e tenta resolver junto comigo. Você pode, como o vídeo está no YouTube, é melhor do que no Google Meet, porque você pode repetir quantas vezes quiser, pode assistir quantas vezes quiser, né? Vamos para a próxima questão. Próxima questão. Nas seguintes funções horárias do espaço, identifique o espaço inicial e a velocidade escalar. Então, a função horária geral é S igual a S0 mais VT. Então, o espaço inicial ele fica no termo que não tem t, e a velocidade fica no termo que tem t. Então, nesse item A, quem é o S0? O S0 vale 20. S0 igual a 20. Quem é a velocidade? Vou botar aqui a unidade, né? 20 metros. Deixa eu só apagar aqui para ficar direitinho. Quem é a velocidade? Velocidade é o termo que vem junto com o tempo. Então, a velocidade vale 4. V igual a 4 metros por segundo. Certo? Próximo. Muito fácil, cara. Ó, quem é o S0? É o 15. Vou botar aqui. Quem é o V?
Olha só, o V é menos 3. Então, V é menos 3 metros por segundo. E aqui é 15 metros. Nesse aqui, olha só que curiosa. Nessa expressão aqui, você não tem o termo sem o T, né? Então, nesse caso, o S0, que é o termo que não tem T, ele vale quanto? Vale 0, porque ele não aparece aqui. E a velocidade, que é o termo que vem junto com T, vale quanto? Vale 12. 12 metros por segundo. Molezinha, galera. Não é não? Então, o S0 é o termo que vem sozinho, sem tempo, né? Esse aqui. E a velocidade é o termo que vem junto com T. Só isso, galera. Muito fácil. Molezinha. Vamos agora para essa terceira questão. Ó. Essa terceira questão também bem interessante, tá? Ó, a tabela a seguir fornece informações referentes a movimentos uniformes. Então a gente já sabe que o movimento é uniforme, tá? Determine em cada caso a velocidade escalar e os valores de x e y. Vamos lá. Se o movimento é uniforme, a gente sabe que em intervalos iguais, os espaços também são iguais, não é verdade? Então, ó, de 0 a 1, ele andou quanto aqui? De 4 até 12, ele andou quanto? É só fazer assim, ó, 12 menos 4, que dá 8. Então, ele andou 8 metros em 1 segundo. Se ele andou 8 metros em 1 segundo, significa automaticamente que a velocidade dele é 8 metros por segundo, certo? Como é que eu encontro o valor aqui do x, professor? Muito fácil, galera. É só pensar assim, ó. Aqui ele andou 8, aqui ele andou mais 8, não é verdade? Então, do 2 até o 7 ele andou quanto? Do 2 até o 7 foram 5 segundos. Se ele anda 8 metros a cada 1 segundo, em 5 segundos ele anda quantos metros? Ele vai andar 8 vezes 5, que é 40 metros. Então, entre o 2 e o 7, ele anda 40 metros. Então, do 20 até o x, ele andou 40 metros. Então, se ele estava no 20, andou mais 40 metros, o x vale quanto? O x vale 60. Note que esse exercício aqui já é um pouco mais avançado, né? Eu não cobrei esse tipo de exercício aqui lá na lista de vocês. Esse aqui é um pouco mais avançado. É só para quem quer, né, estudar um pouquinho a mais. E aqui, ó, quando o espaço for 84, como é que eu descubro quanto é que é o tempo? Para isso, a gente tem que fazer a função horária, tá? Então, a função horária é assim, ó, S igual a S0 mais VT. Então, o S é... Quanto é que é o espaço inicial? Qual é o espaço quando o tempo for zero? Ó, o espaço inicial é 4. Então, aqui é 4. Quanto é que é a velocidade? A gente já encontrou. É 8. Então, a função horária é essa. S igual a 4 mais 8t. Então, se o S vale 84, quanto é que vale o t? Aí a gente tem que resolver essa equação de primeiro grau, tá? Beleza, esse 4 ele está somando, então ele passa para o outro lado diminuindo. Aqui vai ficar quanto? 80, igual a 8t. Esse 8 está multiplicando, então ele passa para o outro lado dividindo. Significa que o t vai ser 80 dividido por 8, que vai dar 10 segundos. Então esse y aqui vale 10 segundos, tá? Então, galerinha, ó, vocês observaram aí como foi que eu resolvi e tal. Eu vou mandar ainda para vocês uma foto, certo, da folhinha com todas essas questões resolvidas, para vocês anotarem direitinho no caderno, porque aqui a letra ficou um pouco feia, né? Mas aí com a anotação do que eu vou mandar, assistindo aqui a aula, vocês entendem melhor a resolução dessas questões. Mas as questões que vão cair aí nessa avaliaçãozinha vão ser questões desse tipo aqui, ó. Mais ou menos equivalente a esse item A e B, que são bem fáceis, né? E equivalente a essa questão 2, né? Que eu sei que vocês acharam bem fácil também. Então, galerinha, um abraço para vocês. Até a próxima aula, certo? Dúvidas me chamem aí no WhatsApp, né? Ou no grupo, né? Direto no grupo aí do WhatsApp, né? E aí a gente conversa, tá ok? Abraço a todos. Até a próxima aula.